Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital, e vim conversar com você, falar uma experiência que eu tive que não foi agradável, mas existe, acontece, e eu acho interessante que tem gente que fala assim: Gi, mas você tem treta, você fica ruim. Somos seres humanos antes de sermos naturopatas, temos as nossas emoções e sim, nós temos as nossas tretas, nós temos os BOs que acontecem e eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu comigo e o que eu fiz para melhorar muito rápido. Quinta-feira, eu tive todos os sintomas de uma virose muito forte. Pode ser que tenha sido do mosquitinho que pica? Pode. Pode ser que tenha sido só virose? Pode. Pode ser que tenha sido alguma coisa que eu comi? Pode. Mas eu vou falar para vocês como eu me cuidei, não só para inspirar as pessoas, mas para mostrar como age a naturopatia. E eu, como naturopata integrativa, é o que eu faço com os outros e, antes de mais nada, comigo. Eu não seria verdadeira se eu não fizesse comigo. Então, os sintomas que eu tive foram muita tontura, zonzeira enorme, vômito e diarreia. Então, são sintomas de virose. Então, eu fui cuidando dos sintomas que eu estava tendo. Eu até anotei tudo que eu fui fazendo para não esquecer de nada. E aí, o que eu percebi? Primeira coisa, nada parava no meu estômago, nem água, nem óleo essencial, que eu passasse no céu da boca, não passava, e eu vomitava. Então, o que eu fiz? Fiquei um tempo sem tomar água, que eu fui tomando depois de golinho, e quando a gente tem o processo ou da diarreia ou do vômito, é sinal que o corpo está querendo colocar para fora toxinas, quer sejam vírus, quer seja uma toxina de algo que eu comi que não me fez bem, que pode ser que tinha alguma bactéria, alguma coisa lá. Então, eu deixava isso acontecer e eu detesto vomitar, detesto, eu choro quando eu vomito, que eu detesto. Mas estava acontecendo e eu deixava esse processo acontecer. E aí, o que eu fiz? Fui descansar. Fiquei quieta, fazendo a detox eletrônica, que eu estou fazendo novamente, e fui pensando, o que mais eu posso fazer? Peguei o nosso blend guardião, que vem numa bolotinha, que é uma mistura de laranja, cravo, canela, alecrim, eucalipto, melissa, pimenta preta e orégano. Como eu sabia que se eu tomasse, aquilo ia voltar, eu estourei essa bolinha, passava aqui na região do timo e aqui na região da coluna. O que mais eu fiz além de descansar? Eu fui tomando só água de golinhos bem pequenininhos, porque o que eu tomava estava voltando. Fui usando óleo essencial de melaleuca, que a melaleuca é antifúngico, antiviral e bactericida natural. Então, eu passava aqui na região do nariz, inalava, passava na nuca, passava aqui, que é a região do timo também. O que mais eu fiz, além de descansar? Fui olhar para mim, porque eu já expliquei para vocês que nada é do nada. Porque o meu marido comeu as mesmas coisas exatas que eu também comi, não estava passando mal, e só eu estava passando mal. Então, eu fui entender o que o meu corpo estava querendo me dar de informação, o que o meu corpo estava querendo de mim. E eu percebi que o meu corpo estava querendo que eu aquietasse, porque eu gosto de fazer muitas coisas. Então, eu tenho a vida de naturopata, a vida de fazer cosméticos, a vida de fazer cursos, a vida de estudar. Eu gosto disso, mas eu entendi que eu precisava ficar quieta. Inclusive, eu fiz uma coisa que na vida eu só fiz uma vez, que foi cancelar um atendimento, porque eu não faço isso, que eu acho um absurdo, mas eu estava muito mal, eu não estaria presente para atender com a excelência que essa pessoa precisa ter o atendimento, de eu estar 100% presente.
e continuei descansando na quinta-feira. O que mais eu fiz? Daí eu comecei a tomar vinagre de maçã, que é um bactericida muito potente, quando eu vi que não estava mais voltando as coisas. Tomava de copinho de café, água com vinagre de maçã. Outra coisa que é muito importante a gente sempre ter em casa, se eu não tivesse, olha que mais difícil que ia ser. Tô meio esquecendo os nomes das coisas, gente. Carvão ativado. Eu tenho ele tanto em pó, quanto eu tenho ele em pastilha. Então, eu peguei um pouquinho do pó do carvão ativado, coloquei num pouquinho de água e tomei. O carvão, ele tem a capacidade de adsorção, não é absorção. Ele pega uma toxina, uma molécula para ele e guarda. E vai eliminando daí pelas fezes. É muito importante. Tomei o carvão ativado. E eu estava bem sem forças. Naquele dia eu fiz uma sessão que já estava agendada, mas isso era já 4:30 da tarde. Fizemos aula de yoga. Eu não consegui dar a aula, fazer junto com os alunos, porque eu estava muito zonza. E aí demos a aula e fui para casa bem devagarzinho. Eu estava tão ruim do movimento que eu achei que eu ia ter que pedir para meu marido vir me buscar, mas eu já estava um pouco melhor. Só que eu tinha que fazer as coisas muito lentamente, porque se eu mexesse assim a cabeça, tudo zoava. Quando eu cheguei em casa, eu tenho um arsenal muito maior de coisas. O que eu fiz? Já mandei mensagem para ele explicando que eu não estava bem. Eu vou chegar, eu só quero a sua ajuda para eu tomar banho. O que eu fiz? Separei óleos essenciais para que ele aplicasse toda a região da minha coluna. Copaíba, Brief, porque é um bactericida potente, olíbano, o blend guardião, melaleuca, orégano. E junto com o óleo carreador, que eu gosto muito do Yarrow Pond, eu coloquei, pedi para ele pingar nas minhas costas e aplicar. E uma dica que eu vou dar, não deixa, sem querer ele deixou pingar uma gota só do orégano, queima a pele. Se isso acontecer, coloque óleo vegetal para não queimar a sua pele, tá? E ele aplicava umas 2 gotinhas, Purify eu gosto muito também. E aplicava o Yarrow Pond, passou na minha coluna, na região das costas, apliquei aqui. Daí eu tomei um banho bem quentinho, porque o banho quente, a água e o vapor amplificam o efeito desse óleo essencial. E fui para a cama. Na cama eu tenho meu aparelhinho chamado Zapper, que você acha hoje em dia no Mercado Livre. Zapper, nos cursos que a gente faz da formação da doutora Uda Clark, ela ensina a gente a usar, que é um aparelhinho que você segura 2 hastes de cobre, liga esse aparelhinho, ele corre uma frequência, que nessa frequência vão matando parasitas, vírus, fungos, para o seu organismo se estabilizar melhor. Fiz o Zapper, daí eu comecei a tomar. Ainda não estava tomando nada, porque eu estava muito enjoada ainda. E para a tontura, eu pegava o Oxyflower, que é um modulador frequencial com a frequência do oxigênio. Passava muito na região da testa, aqui nos sinos, atrás da orelha e na nuca. E fui dormir 7:30, estava na cama. Das 7:30 às 10:30 eu fiquei ali fazendo o Zapper. Daí eu acordei, passei o Oxyflower, usei mais o olhinho Blend Guardião, corri ali na minha coluna, apliquei óleos essenciais nas solas dos meus pés, o Arbovitae também eu apliquei na coluna, que ele é um óleo incrível para cuidar da saúde celular, e fui dormir. E fui tendo essa conversa e esse autoacolhimento comigo. O que o meu corpo está pedindo? O que o meu corpo está falando comigo? Se nada é do nada, se eu ensino quem eu atendo, que nada é do nada, o que mais eu preciso entender? Entendi que eu tinha que ter uma sexta-feira de ficar muito quieta. Então eu acordei, fazia muito tempo que eu não acordava, 8 horas da manhã.
Só então às 8 horas da manhã que eu fui comer, que a minha última refeição tinha sido na quarta-feira, às 8 horas da noite, porque de quinta-feira eu faço jejum de 24 horas, mas eu não jantei na quinta-feira e fui só na sexta-feira comer. Só que comida leve. Eu falo que tanto quando a gente faz desparasitação, quando a gente faz desintoxicação do fígado, ou a gente passa mal assim, é como se fosse uma grande cirurgia. Eu não saio de uma grande cirurgia e vou comer pizza, Big Mac. A gente começa com coisas leves. Então, eu comi uma maçã quentinha com uma banana quentinha, com o meu copinho de aveia que a gente ensina no curso de detox e desparasitação. Aquilo caiu muito bem. E aí eu comecei a tomar as gotinhas dos moduladores frequenciais. Usei um medicamento da homotoxicologia, porque eu fiz o curso de homotoxicologia e tem um remedinho da homotoxicologia incrível chamado Vertigo Hell, que a gente só acha na farmácia São Paulo, que eu sempre tenho em casa. E eu comecei porque eu tava com muita tontura ainda. E eu comecei a usar dessa pastilhinha de meia em meia hora, deixava debaixo da língua. O que mais eu fui usando? Continuei usando o carvão ativado, continuei usando muito Oxyflower, daí junto eu comecei a colocar o olhinho Balance e o olhinho Adaptive, porque ele cuida muito da questão do estresse, porque tudo isso é um estresse para o organismo. Fui tomando o limão, porque o limão é alcalinizante, é mineralizante do nosso organismo e ele é adstringente também, então não tive mais episódio de diarreia, não tive mais episódio de vômito, nem de ânsia, mas a tontura permanecia muito, então eu fiquei bem quieta, eu evitava ter movimentos bruscos, acabei lavando a cabeça, para lavar a cabeça foi bem difícil. E aí eu fui fazendo mais do Zapper, fui usando o Oxyflower direto, usava quase de 5 em 5 minutos. Como eu senti um estado febril, eu fui para o sol. Sol cura também, gente. Jejum cura, sol cura, água cura. E às vezes a gente esquece de coisas muito simples. E aí quando eu comecei a ter uns calafrios, eu fui para o sol e fiquei lá no sol. E aí eu já me senti muito melhor. E ontem, já na hora do almoço, eu ainda tinha um pouquinho da tontura, mas eu já estava com apetite, que eu almocei normalmente, eu comi menor quantidade, mas eu tomei o meu limão espremido, eu tomei o meu copinho que eu faço com o vinagre de maçã e o psyllium, comi menos quantidade, mas eu comi a salada, comi o peixe grelhado, comi os legumes. E já estava ficando cada vez melhor. Continuei passando o Oxyflower com os óleos essenciais na testa, na nuca, atrás do pescoço. E à tarde, 4 horas da tarde, eu posso dizer que eu estava 98% melhor. Tanto que a gente já tinha combinado faz tempo um encontro lá em casa, que a gente teve e eu já estava nesse encontro 99% melhor, tanto que a gente comeu, era salgadinho, eu optei mais pelos assados, eu comi o bolo, eu tomei café e eu não tive episódio mais nenhum de diarreia, não fiquei enjoada e quando eu fui dormir eu já não tinha tontura alguma mais. Mas mesmo assim, eu fui tomar banho antes de dormir, meu marido passou de novo os óleos ali na região da coluna toda e aqui no peito, porque eu tô desintoxicando o meu organismo. Hoje eu estou fazendo uma desintoxicação mais forte ainda, inclusive do fígado, e eu vou falar para vocês que uma das coisas que pode ter potencializado esse meu processo é que eu tenho tomado muito, não é muito, doses de whey, uma dose por dia, mais ou menos, às vezes 2, pela questão de aumentar a ingestão de proteínas. Para mim, o whey, que tem a caseína, e o problema não é a lactose, é a caseína, que ela é uma molécula que é muito pesada
eu estava sentindo já o meu fígado reclamando. E acabou que eu não ouvi o meu fígado reclamando, por isso que daí eu já comecei a usar os moduladores frequenciais de desintoxicação do fígado e vou inclusive agora tomar até a hora do almoço isso aqui, suco de maçã, e eu gosto da Yakult, porque ele não foi coado, não foi tirado a fibra. Ele tem uma alta concentração de ácido málico. O ácido málico, ele faz com que o nosso fígado relaxe e consiga liberar mais as toxinas. Então, além de já ter tomado hoje de manhã o meu magnésio, os suplementos que eu tomo, agora eu vou tomar umas 3, 4 caixinhas até a hora do almoço, porque eu tô ajudando o meu fígado a trabalhar melhor. E por que eu estou falando tudo isso para vocês? Ah, é porque ela quer se mostrar, ela quer falar? Não, é para mostrar que a gente que trabalha com naturopatia também tem tretas emocionais, tretas físicas, e acontecem coisas no meio do caminho. Mas eu tô super satisfeita comigo, porque hoje eu realmente acordei zerada. Meu despertador tocou 5h45, eu acordei sem nenhuma tontura. Vim trabalhar, vim atender, já fiz tudo que eu tinha que fazer e nem parece que eu tive um mal-estar. Meu intestino tá funcionando normalzinho e eu só tô dando essa carga maior de desintoxicação pro meu corpo. Então eu quis compartilhar isso com você para te mostrar que é possível a natureza nos tratar. É possível, a natureza cura. Suquinho de maçã é da natureza, chá é da natureza, sol é da natureza, jejum é da natureza, óleo essencial é da natureza. Então tem muitas coisas lindas que nós podemos fazer para ficar realmente cada dia melhor. Então, o objetivo sempre principal, que é o que eu aprendi na China, é você se cuidar não tendo nada para continuar não tendo nada. Mas se e quando você tiver alguma intercorrência, fica mais fácil do seu organismo reagir. Porque eu já atendi pessoas e eu vou te falar que eu nunca tive uma sensação tão ruim quanto foi essa. E até o meu marido assustou e falou assim, eu nunca te vi assim, eu também nunca me vi assim. Mas eu me recuperei muito rapidamente, porque eu vou desintoxicando, eu faço desparasitação, eu tento ter uma alimentação mais saudável possível, com comida de verdade, e isso é muito importante. Mas vocês viram que em momento algum eu excluí a questão emocional, de entender o que o meu corpo estava querendo, porque como eu falei, meu marido comeu as mesmas coisas que eu e não teve isso que eu tive. Então era para eu ter aquilo, porque o meu corpo estava mandando alguma mensagem para mim. E eu quero trazer para você essa consciência de que o seu corpo conversa com você o tempo todo. E às vezes é um mal-estar de uma digestão que não é feita muito bem. Às vezes é um mal-estar do sono que não está muito bom, ou eu demoro para dormir, ou eu acordo durante a noite, ou qualquer coisa que seja, eu estou muito irritado, eu estou muito apático. Todos os excessos na medicina chinesa são tidos como desequilíbrio. Então, a pessoa que não ri nunca é uma falta, mas a pessoa que ri de tudo é um excesso. Já tem aquela música que fala, quem ri de tudo é desespero. Quando a gente está equilibrado, vão ter os momentos que eu vou estar hora triste, hora feliz, hora triste, hora feliz. E é o normal da vida. Você só dormir faz mal, mas você nunca dormir também faz mal. O sucesso está no equilíbrio. E é isso que a naturopatia, que a medicina tradicional chinesa preconiza, que eu aplico em mim, nas pessoas que eu amo e nas pessoas que querem ter esse atendimento, que a gente faz inclusive online, de toda a parte de desintoxicação, de desparasitação natural, e a gente vai arrumando os sintomas que acontecem pelo meio do caminho. Eu sei que esse não foi a última. Eu tenho 50 anos, espero viver mais do que 100. Tem um livro
que fala que nós somos programados para viver 124 anos, mas nós vamos desgastando a nossa energia. Mas eu faço de tudo para viver muito. Mas eu quero ter muitos dias de vida, mas eu quero ter muita vida em cada um dos meus dias. E outra reflexão que eu fui tendo enquanto eu estava ali não fazendo nada, eu falei, gente, que bom que eu só tô tendo isso hoje. Porque se fosse semana passada que a gente estava viajando, eu ia perder 1 dia, 2 dias inteiros de viagem, de passeio. Então eu fui tirando tudo isso. Nossa, obrigada, Deus. E daí a gente vai vendo também o quanto a saúde é preciosa. Porque você ter dificuldade, eu tinha dificuldade de levantar para ir até o banheiro para fazer xixi, de tanta tontura que eu tava, de tanta fraqueza que eu tava. E daí a gente preza ainda mais pela nossa saúde. Então eu espero ter te inspirado para buscar cada vez mais saúde natural, para buscar o que a gente fala de longevidade saudável. Eu tenho o nosso grupo Escola de Saúde Natural que fala sobre longevidade saudável. Se você quiser estar nesse grupo, você me chama, eu te mando o link. E lá a gente tá dando sempre dicas sobre isso, o que nós podemos fazer para ter uma longevidade saudável. Então, de verdade, eu vim aqui compartilhar com você o que eu vivi, para que você entenda que é possível a gente se cuidar. Eu não precisei tomar remédio sintético algum. Não é que eu sou contra. Se um dia eu tiver muito ruim, com certeza eu vou tomar. Se um dia eu precisar fazer uma cirurgia, quando eu vou cuidar dos meus dentes, eu tomo anestesia. Mas eu evito qualquer coisa. Outro dia eu tava vendo a história de um menino que ele teve falência renal por conta de tomar muito remédio para dor. E o médico que estava dando esse vídeo, ele falou assim, gente, a gente não morre de dor, mas a gente morre por não ter rim, por falência renal. Então, parem de ficar tomando muito sintético, muita química que o nosso corpo não reconhece e que isso sobrecarrega o nosso organismo. Então, eu vim aqui realmente me abrir com vocês, mostrar para vocês que é possível. E como naturopata, estou aqui para ajudar quem quiser estar comigo nessa jornada de saúde natural, mas que você entenda que é possível você estar cada dia melhor, deixando a naturopatia guiar a sua vida e você se ouvindo e se acolhendo. Eu sou a Gi, do Espaço Energia Vital. Eu invoco para você e para mim também bênçãos de paz, amor, saúde, abundância e prosperidade, abundância de dias bem vividos, de despertares com energia, da gente ter saúde, da gente estar com o cérebro funcionando bem, com o nosso intestino funcionando bem, tendo uma boa noite de sono. E isso vai, consequentemente, essa abundância nos trazer prosperidade, porque prosperidade não é só prosperidade financeira, é prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Eu, Agi, do Espaço Energia Vital, desejo que você esteja comigo nessa jornada de saúde natural. A gente faz atendimento online para todo mundo. E agora eu vou continuar tomando meu suquinho de maçã, que você já aprendeu, só que o excesso dele também faz mal, então você aprende quando usar e quanto usar. E agora para você, eu digo tchau. Uma ótima vida com longevidade para você, tá bom?